Então a leucose, ela vai se comportar diferentemente das duas primeiras, né? Apesar de ser também uma doença viral, mas o vírus ele pertence a uma outra família e o mecanismo de ação ele é diferenciado, é uma outra forma de atuação. Então a leucose, ela também é uma doença infecto-contagiosa multissintomática. Tá? Então ela dá origem ao surgimento de síndromes. Por que dá origem ao surgimento de síndromes? Porque dependendo da forma de onde o vírus desenvolva a lesão, né, aquele sistema, aquele determinado órgão é que vai sofrer a agressão. E isso vai manifestar transtornos inespecíficos. Mas uma pequena parcela dos animais infectados eles vão desenvolver massas tumorais. Né? Então essa doença ela tem, por isso que chama-se leucose, né? Ela tem a possibilidade de causar essa linfocitose, a formação de granulomas, de neoplasias, né, nos animais infectados. Ela é causada por um vírus RNA pertencente à família Retroviridae. Então, olha só, né? É um retrovírus quem causa a doença. Se é um retrovírus, nós já vamos lembrar de outras infecções que também são causadas por retrovírus. Né? A artrite encefalite caprina, o Maia de Wisner, a anemia infecciosa equina, todas elas são causadas por retrovírus. Só que aqui o vírus ele não pertence à família Lentiviridae, como é o caso lá das lentiviroses de pequeno ruminante. É um vírus que pertence à subfamília Oncovirinae. Então, onco, né, vem do processo justamente da formação desse processo oncogênico, da formação de tumorações, que o vírus vai causar, em alguns casos, né, numa pequena parcela de animais infectados. Então, ele é um retrovírus similar aos que ocorrem em humanos, que são os HTLV1 e 2, que vão causar leucemia humana de células T. Esses vírus eles têm a possibilidade aqui também de infectar linfócitos T e principalmente linfócitos B. Uma vez infectando essas células, o vírus ele vai induzir a essa proliferação exacerbada, essa multiplicação exacerbada, e esses animais eles vão ter problemas decorrentes dessa replicação, dessa leucemia que vai surgir. Tá? Então, o vírus ele possui um capsídeo e apresenta simetria icosaédrica, a exemplo de outros retrovírus. É envolvido pelo envelope derivado da membrana celular do hospedeiro. Então, esse vírus também tem a capacidade de realizar capeamento. E ali, nessa membrana, vão estar presentes as projeções glicoproteicas, que justamente vão ser responsáveis pela interação desse vírus com a célula hospedeira e da deposição do seu material genético no interior dessas células. Por se tratar de um retrovírus, nós já mais ou menos sabemos, imaginamos o seu mecanismo de atuação, né, de que forma esse vírus, a patogenia, de que forma a patogenia acontece. Nós sabemos que o retrovírus, esses retrovírus, eles são vírus RNA. E neles está contida algumas enzimas importantes que participam desse processo patológico. Né? A primeira enzima importante é a chamada transcriptase reversa. O que a transcriptase reversa vai fazer? Fisiologicamente falando, quando a gente fala em transcriptase, nós estamos dizendo que uma partícula de DNA ela origina uma partícula de RNA. Tá? Então, a transcriptase ocorre dessa forma. A transcriptase reversa ela vai fazer uma transcriptase ao contrário. Então, o que é que vai acontecer? A partir de uma molécula de RNA viral, né, já que o vírus é um RNA, irá ser sintetizada, utilizando a maquinaria da célula hospedeira, uma molécula de DNA. Certo? Então, esse vírus ele vai, uma vez presente no interior, adentrando na célula infectada do hospedeiro, a transcriptase reversa ela vai produzir uma molécula de DNA. E a partir dessa formação, a segunda enzima, que é chamada de integrase, o próprio nome já diz tudo, né? Ela vai ser responsável por fazer essa integração, esse acoplamento dessa molécula de DNA viral que foi formada pela transcriptase reversa, ela vai encaixar no genoma da célula do hospedeiro.
Tá? Então a integrase é que vai fazer isso. A partir desse momento, dessa integração, podem ocorrer diversas coisas. Primeiro, o vírus ele pode ficar latente por um determinado período de tempo. E aí, mais adiante, não se sabe exatamente quais são os gatilhos, né, quais são os fatores que vão fazer com que isso ocorra, mas a partir de um certo momento, o vírus geralmente está associado com imunossupressão, né? Quando o indivíduo ele tem alguma imunossupressão, estresse, alguma coisa assim. Então, acontece, o vírus ele começa a se replicar, né? Produzindo novas partículas virais. Mas o vírus, uma vez acoplado lá no DNA, ele pode permanecer por longos períodos, né, nesses animais, ou no caso do ser humano, né, como acontece no caso da AIDS, né, vindo a se manifestar bem mais tarde. Então, quando isso acontece, né, por algum motivo, quando esse vírus ele acorda, entre aspas, né, ele começa a sintetizar, a partir dessa partícula de DNA que está acoplada no DNA do hospedeiro, ele começa a realizar a síntese de RNA proviral, que vai também ser utilizada da maquinaria da célula hospedeira para a síntese proteica, né, para serem produzidas aquelas proteínas, aqueles componentes que vão ser necessários para a formação de novas partículas virais, os vírions, né, que a gente chama. Então, uma vez formados, esses vírions eles vão se dirigirem até a margem da célula hospedeira, vão, por brotamento, né, vão começar a deixar essas células para infectarem outras células. E aí, nesse processo de saída, eles acabam levando consigo parte, né, dessa membrana plasmática das células hospedeiras. Então, são vários os mecanismos que esses retrovírus usam para escapar das defesas do sistema imunológico. Primeiro, se utilizam de características daquela célula que foi infectada. Então, enganam o sistema imunológico até um certo ponto, porque eles vão se assemelhar à célula que estavam infectando. Outra coisa, o fato do vírus permanecer dormente, acoplado, né, o DNA proviral, viral, acoplado no DNA hospedeiro. Então, para todos os efeitos, aquela célula não está infectada, né, vai passar despercebida pelo sistema imunológico. E isso faz com que as retroviroses elas não consigam ser debeladas do organismo do hospedeiro. Uma vez infectado o animal, ele vai ser para sempre um portador. Então, são enzimas que são muito importantes para esse processo, essa patogenia da infecção, né? Então, como a gente falou, infecta linfócitos T, B, né? E a infecção se inicia pela interação de uma glicoproteína do envelope a um receptor da superfície celular. Então, a gente falou que essas glicoproteínas iriam fazer essa interação, esse acoplamento, para que, por sua vez, as partículas, né, de RNA fossem depositadas no citoplasma celular. E aí, a partir desse momento, acontece esse processo que a gente acabou de descrever, né? A atuação das enzimas, transcriptase reversa e a integração desse DNA ao genoma humano. Eles são inativados por solventes e detergentes lipídicos, álcool, éter e cloroforme. Por quê? Porque é um vírus, né, apesar desses mecanismos, mas ele é um vírus que possui membrana. Então, constituído de lipídios em sua grande maioria, né? Então, quando você utiliza um solvente, um detergente lipídico, você vai fazer o quê? Você vai causar um desarranjo nessa estrutura e vai desmontar o vírus, vai inativar o vírus. Então, esses vírus que são envelopados, eles, como nós já vimos aqui, eles são menos resistentes no ambiente do que os vírus que não possuem envelope. Tá? Então, facilmente você consegue com álcool, com cloroforme e outras substâncias, detergentes lipídicos, você consegue desarranjar, você consegue inativá-los. Também pelo calor, a temperatura de 56 graus por 30 minutos. Então é mais ou menos uma temperatura de pasteurização. Tá? Então a pasteurização, o processo de pasteurização, ele vai conseguir inativar o vírus daqueles líquidos orgânicos, daqueles instrumentos, né, que possam ser utilizados no manejo do rebanho. No Brasil, a doença foi diagnosticada pela primeira vez em 59. Então, a gente já sabe que já tem bastante tempo. É uma doença do gado adulto. Por que é uma doença do gado adulto? Porque nós vimos que se trata de uma retrovirose. Então, muitas vezes, mesmo que esses animais eles se infectem na sua juventude, a doença em si ela só vai se manifestar anos mais tarde. Porque é o tempo necessário para que o vírus ele consiga
se instalar, né, se replicar e causar a formação dessas patologias, né, da formação de tumores, da formação de linfocitose persistente, que muitas vezes passa despercebida também. Tá? Então, uma doença que acontece em animais que estão aí entre 4 e 8 anos de idade. Né? É a mesma coisa da CA e do Medvisna. Vão aparecer em animais com idade mais avançada. A prevalência ela vai aumentando à medida que a idade vai aumentando, né? Por causa desse fenômeno aí que a gente falou. Esse trabalho, ele é um pouquinho antigo, é de 2011, mas ele relata, eu quis trazer ele porque ele relata o surgimento, o relato, né, de linfossarcomas em bovinos no agreste de Pernambuco. Tá? Então, foram coletados amostras de alguns animais, né? E nos achados de necrópsia, né, quais eram... Eu acho essa tabela muito interessante para a gente ter uma noção de como acontece naturalmente isso, né? Quais eram os linfonodos mais acometidos. Então, olha só, linfonodos superficiais, praticamente todos os animais tinham linfonodos superficiais infartados, né, acometidos pela linfocitose, pela doença, né, pela ação do vírus. Mas também existia a presença de lesões em linfonodos internos, em órgãos internos. Então, linfonodos mesentéricos, uma grande proporção também. No intestino, praticamente metade dos animais tinham lesões no intestino. E outros, rins, abomaso, rúmen. Né? Pode surgir lesões no próprio globo ocular, projeção do globo ocular, quando esses tumores eles surgem logo atrás, nesse tecido linfóide que fica atrás do globo ocular. Então, em qualquer local podem surgir essas massas tumorais que vão ocasionando transtornos daquele sistema que está ali. Né? Então, problemas digestivos, quando esses nódulos, quando essas massas acontecem nos linfonodos mesentéricos, né? Problemas respiratórios, quando estão presentes no pulmão, nos linfonodos mediastínicos e assim por diante. Problemas de locomoção, quando essas lesões acontecem no sistema nervoso. Tá? Então, lesões neurológicas, né, como um todo. Então, isso vai depender muito de onde a lesão apareça. Então, ficou constatado que o linfossarcoma, né, é uma manifestação comum, né, nos animais que foram investigados nessa área, no caso do agreste de Pernambuco. É importante alertar os produtores para que se tenha cuidado de adquirir animais livres da doença, né, ou então que se adotem medidas de rastreamento dessas doenças nas propriedades. Está para sair agora, recentemente, um trabalho de doutorado, eu acredito, do nosso grupo de pesquisa, um levantamento que foi feito a nível de Paraíba. Né? Então, a gente vai ter uma noção, quando esses artigos saírem, de como está a prevalência da doença no estado da Paraíba. Então, vamos aguardar um pouquinho mais que o artigo deve estar saindo aí. Então, em relação à questão da importância econômica, né? Também é um obstáculo à exportação de animais. Né? É o mesmo motivo das doenças anteriores. Aumento nos gastos com programas de controle e erradicação, né, nos países que fazem. Infelizmente, o Brasil ele não possui um programa específico de controle da leucose. Não existem normativas para você controlar a leucose. Tá? O atendimento ele é feito de forma individual, naquela propriedade que a doença está acontecendo. Não existe uma legislação como é o caso da aftose, da tuberculose, da brucelose. A doença é responsável pela queda na produção de leite, intervalos entre partos maiores, né, 3 a 10% menor nos animais que são acometidos em relação aos animais saudáveis, e também na condenação de carcaças, porque tem muitas carcaças, tem muitos animais que são diagnosticados com essas massas, com essas tumorações, já na linha de abate. Então aquele órgão, aquele corte, né, acometido, ele vai ser descartado. E isso também gera um impacto negativo na economia. Falando um pouco sobre transmissão, nós temos principalmente a transmissão horizontal, né, que seria a transmissão mais importante, tá? A transmissão horizontal, embora também possa acontecer a transmissão vertical, via colostro, em útero. Então o vírus ele pode também infectar o feto ainda em útero, mas nós observamos epidemiologicamente falando que a principal forma é a transmissão horizontal, ou seja, é o contato de um animal com seu contactante, exposição a fluidos biológicos infectados,
qualquer fluido, qualquer espécime biológico que tenha a presença de células, né, linfócitos infectados, ele vai ser uma via de eliminação, tá, do vírus. Então, são substâncias ricas em vírus. Leite, colostro, sangue, tá, fômites, então podem fazer essa transmissão mecânica, agulhas reutilizadas, certo? Qualquer vetor inanimado, né, fômite, também vai poder veicular o vírus de um animal infectado para um animal sadio. Em relação às manifestações clínicas, isso é uma coisa que a gente precisa também fixar, ter em mente em relação a essa doença. Veja só, não são todos os animais infectados que vão apresentar essas tumorações. Na verdade, essas tumorações vão surgir em uma pequena parcela desses animais. Então, apenas de 1 a 5% de todos os animais infectados é quem vão manifestar a formação da forma tumoral. Certo? Então, isso, como a gente falou, né? Quando ocorre a forma tumoral, a sintomatologia vai depender de onde surge esse tumor. Então, a maioria, né, 30% dos animais, eles vão ter o quê? Uma linfocitose persistente. Então, isso muitas vezes vai passar despercebido, né? Você vai ter uma linfocitose, porque o vírus ele induz essa formação, essa multiplicação de linfócitos, T e principalmente B, né? Então o animal ele vai ter essa pseudoleucemia, né, digamos assim. Mas isso em 30% dos infectados. Tá? Então, na maioria das vezes, né, 65% dos animais eles vão ser assintomáticos. Então, olha só, uma grande parcela desses animais vão ser assintomáticos. Tá? No caso dos animais que apresentam essa forma tumoral, o que é que pode haver? Adenomegalia, perda de peso, né? Mais uma vez, dependendo do órgão que esteja acometido, caquexia, decúbito, cegueira, lesões, sintomas neurológicos e por aí vai. Essa é uma imagem muito clássica, né? Que mostra esses locais que estão circundados são justamente tumores, são massas, tumorações que ocorreram nos linfonodos. Então, aqui foi feita o sacrifício do animal, lógico, né? A abertura da pele e a exposição dessas tumorações, essas massas protuberantes aí na superfície, né? Lembrando que não exclusivamente são os linfonodos externos que são acometidos. Também pode haver comprometimento interno. Esse animal ele apresenta uma protusão ocular, né? E consequentemente distúrbios oculares, com cegueira, enfim, porque formou-se uma massa tumoral logo atrás dos olhos. Aqui, mais uma vez, massas tumorais de aspecto firme, de coloração branca, que pode ser encontrada em qualquer órgão. Então, formam-se tumores circunscritos, né? Essas massas circunscritas, bem delimitadas. Não é um tipo de tumor difuso, como em outras infecções. É um tumor bem marcante, circunscrito mesmo, formado, né? Bom, o diagnóstico clínico, mais uma vez, ele torna-se bastante dificultoso. Por uma série de situações, principalmente pela diversidade de sinais que vão surgir. Muitas vezes não vai surgir sinal nenhum, né? Como a gente viu, na maior parte dos animais. Então, em alguns casos, o hemograma ele vai ser indicado, porque naquela pequena parcela dos 30%, né, você vai conseguir detectar essa linfocitose persistente. Pode ser utilizado testes sorológicos como o IgA. Esse IgA ele vai procurar detectar uma das glicoproteínas de superfície que estão presentes na membrana plasmática do vírus, no envelope viral, que é a chamada GP51. E também pode se utilizar um ELISA, que é bem mais sensível que o IgA. Imunofluorescência indireta, e também a PCR pode ser indicada, né? Então, existem kits de IgA que são comercializados pelo próprio Tecpar, né, que é responsável por outros kits, como as tuberculinas da tuberculose, né, e assim por diante. Pode ser utilizado de uma maneira mais facilitada. É uma técnica fácil, né, de ser executada. E em relação à questão do controle e profilaxia,
Nós temos que ter em mente que não existem vacinas ou tratamento efetivo. Só relembrando, né? É uma retrovirose, então não existe vacina para retrovírus ainda. E também tratamento, porque é complicado nesses animais que são acometidos pelas tumorações, não há muito o que se fazer. Até porque esses animais eles não atingem a cura microbiológica. O que é que se tem que fazer? Medidas que dificultem a disseminação do vírus. Quais seriam algumas dessas? Né? Controle de trânsito dos animais, para evitar justamente a circulação de animais infectados entre propriedades, entre estados. Combate a insetos hematófagos, porque eles também, nesse caso aqui, podem funcionar como vetores mecânicos, né? Assim como outros fômites. Não utilização de. Não se reutilizar agulhas, né? Como a gente vê, tem muita propriedade que você chega, que o proprietário ele tem uma seringa e uma agulha de estimação, que muitas vezes fica assim, escondida no telhado. Então, toda vez que ele vai fazer alguma vacinação, alguma coisa nos animais, ele puxa aquela seringa de estimação e utiliza, depois guarda lá de novo. Então, isso é muito comum de acontecer em algumas propriedades, né? Então, tem que se colocar em mente nesses produtores que esse material não podem ser reutilizados. Instrumentos que possam ser utilizados em vários animais, né, ao mesmo tempo, eles precisam ser esterilizados para justamente evitar também essa contaminação. A pasteurização do leite colostro é importante para também evitar essa transmissão vertical, que embora não seja tão importante epidemiologicamente falando, mas tem a sua importância também. Testar e remover os reagentes, porque eles são as fontes de infecção dentro daquelas propriedades. E ter outros cuidados gerais de manejo, né? Como a própria desinfecção dos equipamentos que a gente falou agora há pouco. Então são algumas medidas genéricas, gerais, que podem ser feitas com o intuito de reduzir a ocorrência, a disseminação da doença nas propriedades. Em relação à questão da vacina, né, a gente sabe que existem muitos trabalhos em andamento para tentar se desenvolver uma vacina. Né? Mas assim, até agora, né, mais adiante eu vou fazer uma nova consulta, ver se saiu mais algum artigo recente sobre isso, né? Mas pelo menos uma pesquisa que estava mostrando resultados bastante promissores era uma em que eles estavam tentando codificar essas glicoproteínas, né, a 51 e a 30, que estão presentes na estrutura viral, no envelope viral, né, e fazendo com que o citomegalovírus humano replicasse, né, a amostra de citomegalovírus humano produzissem essas mesmas glicoproteínas, porque aí eles poderiam funcionar como uma proteína vetorizada. Né? O vírus seria inoculado, ele é inofensivo para bovino, mas teria essas características do vírus da leucose. Né? Então isso iria despertar a imunidade nos hospedeiros. Vamos torcer para que surjam, né, vacinas como essa que possam mudar a realidade da doença naquelas regiões endêmicas.